Olá, boa noite. Estamos dando início ao nosso aulão sobre como escrever e publicar um livro. Essa semana é a semana do escritor. Nós tivemos aí dia 25, é o dia do escritor, e aí estamos comemorando nesta semana a semana do escritor. E daí nós reservamos esse dia para dar uma aula para você, lhe mostrando como escrever e publicar um livro. Eu sou o professor Jamiel Lopes. Eu sou escritor, eu venho aqui como escritor já há anos. Vou contar daqui a pouquinho a minha história para você. E eu já comecei a publicar desde 1994. Já publiquei mais de 30 obras. E também venho aqui como editor. Eu tenho uma editora, estamos no mercado desde 2004 e estamos aqui para lhe dar algumas dicas importantes de como escrever e publicar um livro. Fica conosco aí. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre como escrever uma obra. Você que tem desejo de tornar-se um escritor, ou mesmo que já seja um escritor, e aí você quer dicas de como publicar, então isso é importante, você ficar conosco. Agora aproveita e deixa aqui a sua mensagem, certo? Está chegando bem para você? Manda aqui a mensagem, olha, estamos acompanhando e você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, e nós estaremos aqui para lhe atender. Ok? Temos algumas pessoas já. Então, faz isso para que acompanhemos você através desta live. Muito bem. Então, hoje é um dia especial, um dia onde estamos aqui ao vivo agora, transmitindo essa aula sobre como escrever e publicar um livro. Eu comecei a escrever, sempre tive um desejo profundo no meu coração de me tornar um escritor. Mesmo quando adolescente, eu já tinha dentro de mim um desejo de me tornar um escritor. Mas, assim, não é tão simples, não é tão fácil. E em 1982, eu escrevi uma apostilazinha e essa apostila eu transformei num livreto. Foi o meu primeiro material que eu escrevi. Era um material que eu dava orientações de como se fazer evangelismo. Depois, em 1992, eu estava recém-formado. Eu me formei em psicologia e ali eu escrevi um livreto e também publiquei, fiz uma publicação independente. Ora, está aí o pastor Natanael Barbosa, lá de Itambé, na Bahia. Eu quero deixar um abraço para você. Convida os seus amigos, manda o link para eles participarem. Então, você que deseja escrever um livro, vai receber algumas dicas que são muito importantes hoje, neste aulão, ok? Então, convida os seus amigos, deixa o seu recado aí. Olha, aqui nós temos mais pessoas que estão conosco e eu quero dar um bem-vindo a todos vocês. Convide os seus amigos para participar. Temos novidades, certo, sobre um concurso literário que nós estaremos lançando aqui nesta Semana do Escritor, né? Temos essa aula de hoje e teremos uma aula na próxima sexta-feira. Então, como eu coloquei, em 92 eu publiquei esse livreto, mas em 1997, eu publiquei o meu primeiro livro. Aliás, em 1994, eu publiquei o primeiro livro intitulado Seu Filho Adolescente e Você, pela editora Candeia. Depois, eu publiquei o meu segundo livro oficial, né? Foi em 1996. Esse livro eu publiquei também pela editora Candeia, Aprendendo a Lidar com o Adolescente. E em 1998, eu lancei um livro que tornou-se um best-seller, que foi
o Abrindo o Jogo com o Adolescente. Eu fiz o lançamento desse livro na Bienal em São Paulo. E assim foi o nosso início. Depois eu publiquei mais um livro também sobre adolescência, Aprendendo a Lidar com Adolescente, volume 2. Temos algumas pessoas, olha, está aí o Luiz, lá do Rio Grande do Sul. A paz, Luiz. Temos aqui uma pessoa muito especial que está assistindo, participando, e eu quero desde já agradecer aí o seu apoio, que é o nosso amigo e irmão Marco Aurélio. E ele colocou lá, olha, o livro dele, ele publicou conosco o livro O Canal. E aí ele pode daqui a pouco deixar uma mensagenzinha aí da experiência dele como escritor da Lopes Editora. E mais pessoas estão entrando, vai deixando aqui a sua mensagem e perguntas também, que no final estaremos respondendo a sua pergunta. Esta semana é a Semana do Escritor. Dia 25 foi o Dia do Escritor. E tiramos essa semana para realizar duas aulas gratuitas para você sobre como escrever e publicar um livro. Hoje é a primeira aula e a segunda aula estaremos dando na próxima sexta-feira. Então, olha, fica aí conosco e vamos pegar as dicas importantes, caneta e papel na mão, ok? Temos ali, ó, temos no apoio aí a Gabi, nós temos o Emily Moreira, como criar um roteiro bom. Vamos falar sobre isso, Emily, daqui a pouquinho, ok? Mais pessoas estão chegando, eu quero mandar um abraço para todos vocês. Vai deixando a sua mensagem, se identificando aqui, ok? Vai participando, fazendo perguntas, e a gente vai dando uma paradinha e respondendo para você as suas questões. Eu estou aqui, sou o professor Jamiel Lopes, e eu estou aqui como escritor e também como editor. Como escritor, eu já tenho mais de 30 obras escritas, né, no decorrer da minha caminhada, minha jornada, que começou bem lá atrás, na década de 90. E lançamos o livro, esse aqui é A Minha Menina dos Olhos, certo? Esse livro aqui eu lancei no momento crucial da minha vida, O Segredo da Águia Dourada, quando eu me recuperava de um acidente. Esse foi o livro que eu mais vendi em toda a minha vida. É um livro que tem ajudado muitas pessoas, um livro de autoajuda, descobrindo a chave para mudar a si mesmo, como você vencer uma crise existencial. Eu escrevi também, são os livros mais recentes que eu escrevi, esse aqui pela CPAD, que é Psicologia Pastoral. Essa obra aqui tornou-se um best-seller, já está, creio que na 12ª edição, esse livro, em pouco mais de foi lançado, e hoje é uma obra que muitos líderes, pastores têm usado. E esse é o mais recente que eu publiquei pela CPAD, que é Psicologia Aplicada à Educação Cristã. Aí temos outras obras, eu escrevo biografias também. Temos aqui, a mais recente que eu escrevi foi essa daqui. Olha, Além das Montanhas, uma História de Fé. Fizemos o lançamento, foi muito lindo o lançamento dessa obra. E eu escrevo também em ocasiões especiais. Eu tive Covid em 2020 e quando eu saí do hospital, eu lancei essa obra aqui, Os 10 Piores Desafios Provocados pela Covid-19. Então, aproveitamos as oportunidades e escrevemos. E para escrever, basta você começar e você vai ver algumas dicas importantes. Você que acabou de entrar, acabou de chegar, nós estamos dando uma aula sobre como escrever e publicar um livro. Aproveita, convida o seu amigo, vai convidar aquela pessoa que você sabe que tem desejo de tornar-se um escritor, porque daqui a pouco estaremos dando algumas dicas muito importantes, ok? Como escrever um livro? Diz um ditado que o homem, a mulher estará completo, né, quando ele planta uma árvore, ele gera um filho e ele escreve um livro. Então, você, para estar completo, precisa escrever ou aprender a escrever, ok? Sem mais delongas, vamos aqui começar a nossa aula. Mas, olha, você pode fazer a sua pergunta e eu estarei aqui respondendo, certo? É uma aula, você pode perguntar e eu vou parar aqui para responder a sua pergunta. Eu quero que você participe.
No final, eu vou falar sobre o concurso literário, mas se você quer detalhes mesmo do concurso, assista a próxima aula, que vai ser na sexta-feira. Na próxima aula, vamos falar especificamente da publicação do livro, depois que ele já está escrito, né? Vamos dar algumas dicas importantes. Mas vamos aqui agora iniciar a nossa aula. Como escrever um livro? Então, antes de começar, você precisa responder algumas perguntas básicas. Primeiro, o que desejo escrever? Então, na hora que você pretende iniciar, defina o que você quer escrever. Seria o assunto. Outra coisa que é muito importante é você pensar no seu público-alvo. Para quem você vai escrever? Certo? Então, é um público infantil, é um público infanto-juvenil, é um público adulto. Para quem você deseja escrever? É um público de adultos, mas o quê? São professores? Você vai definir o seu público. Em seguida, para que você pretende escrever? Você tem que ter um objetivo definido. Então, defina o seu objetivo. E, finalmente, por quê? Qual é a importância, qual é a relevância desse livro que você pretende escrever? Então, essas coisas são importantes que você defina antes de começar a sua escrita, ok? Deixa aqui a sua pergunta, e as pessoas estão entrando agora, pode deixar, vamos interagir, vá perguntando e nós vamos respondendo para você, ok? Outra coisa que é muito importante, você precisa definir o estilo do livro, certo? Primeiro, o que você pretende escrever? É um romance? É uma biografia? É uma literatura de ficção? É um livro de autoajuda? É uma história em quadrinhos? É um livro científico ou de não ficção? Então, você precisa ver qual é o estilo que você mais se adequa. Eu comecei escrevendo, meu material primeiro era material de orientação. Eu sou psicólogo e eu comecei escrevendo para pais, orientando os pais em relação ao adolescente. Depois, eu escrevi para o líder e, em seguida, para o próprio adolescente. Então, são obras que você vai pondo determinados pensamentos e que exigem, obviamente, pesquisas para você escrever. Depois eu tive a experiência de escrever biografias, e eu já escrevi mais de uma dezena de biografias, algumas delas ainda não publicadas, mas comecei a escrever biografias. Como eu dei o exemplo aqui, deixa eu ver, o exemplo desse livro aqui, né, que é basicamente um dos mais recentes que eu escrevi, O Além das Montanhas, em termos de biografia. Então, continuando, você define qual o seu estilo, que você mais se adequa. Você quer escrever livro de autoajuda? Não, eu quero escrever livro científico. Eu também comecei a escrever fábulas. Escrevi O Segredo da Águia Dourada, que é uma fábula, escrevi O Infinito, escrevi o Zeca Coruja Deus. Então, são algumas fábulas. Então, você vai se definindo, certo? Onde você se encaixa melhor. Eu quero escrever poesias, enfim. Onde você se sente mais à vontade, você escolhe e define o que você pretende escrever. Outro detalhe importante é que para você iniciar, você precisa ser disciplinado, você precisa criar uma disciplina. Então, determine um horário para se dedicar ao projeto da escrita, ok? Se você não definir um horário, você vai procrastinar, ok? E para que a coisa funcione, você tem que ser uma pessoa muito decidida, ok? Então, se você não estabelecer um programa, você não vai conseguir, ok? A tendência é amanhã eu faço, depois eu faço. Então, estabeleça durante a semana algumas horas que você vai se dedicar à escrita. Hoje, eu estou tão acostumado a escrever que onde eu estou
Se eu estou no aeroporto, viajando, se eu estou, por exemplo, na final de semana, estou na editora, ou, enfim, eu aproveito esses momentos para escrever, ok? Então, você determina um horário. Outra coisa, estabeleça um tempo de dedicação, tá? Você tem que ver quanto tempo você pode se dedicar. Crie uma disciplina pessoal. Eu acostumei muito assim a criar rotinas na minha vida. Então, por que eu consigo alcançar os objetivos? Porque eu crio rotinas. Então, crie algumas rotinas, crie rituais e siga esses rituais que funcionam. Escolha um local adequado. Então, tem que ser um local que não tenha barulho e que você possa ali ficar à vontade para poder escrever. Porque escrever exige, na verdade, que você pense um pouco. E aí vem a sua criatividade, né? São as etapas do processo criativo, né? A gente absorve o conhecimento a partir da atenção, depois a gente retém isso através da memória, em seguida a gente cria e depois a gente julga aquilo que criou, né? Então, seja criativo. Todo bom autor deve ser um bom leitor. No processo criativo, o autor deve se dedicar a desenvolver pelo menos 3 páginas por dia, para que você consiga alcançar os seus objetivos. Mas vamos ao que interessa, eu quero colocar aqui quais são os 7 passos que são essenciais para você publicar um livro. E eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem. Olha, nós temos aqui a Olga. Boa noite, pastor Jamiel, parabéns pelo dia do escritor, sou de Peruíbe, olha aí, São Paulo, ok, abraço aí, Olga. A Miriam Aparecida de Carvalho, a Miriam, nós temos uma autora aqui da editora que é Miriam, né? É a Miriam, escritora aqui nossa, a Emily também, tal, quem mais aqui? Está aqui a pastora é, Valda aqui, né? Que é escritora, Marivalda, que já tem 3 obras. Deixa aqui uma mensagem, Marivalda, aqui, como é para você a experiência de ser uma autora aqui da Lopes Editora, ok? Nós temos aqui alguns autores, muito bem. Vamos prosseguir agora falando sobre quais são os passos essenciais para escrever e publicar um livro. Primeiro passo, vamos lá. Agora, caneta e papel na mão, porque aqui são os passos primordiais para a escrita do seu livro. Então, vamos começar. Vamos imaginar que você não tem ainda nada escrito. E aí você pretende escrever, tá? Então, primeira coisa, você vai escolher o assunto. O assunto precisa ser algo de relevância para a sociedade, que estará, de alguma forma, contribuindo para o desenvolvimento humano. Lembra do que eu coloquei lá? Que você precisa pensar por que é importante o seu material. Eu apresentei esse livro aqui, que eu escrevi, Os 10 Piores Desafios Causados pela Covid-19. Eu escrevi essa obra no momento crucial, né? No momento em que realmente o mundo passava por aquele processo violento, não acabou ainda totalmente, mas nós estávamos em plena pandemia. E eu escrevi os 10 piores desafios causados pela Covid-19. Então, o que é importante? É você buscar um tema que seja relevante. Então, um tema relevante, um tema atual, algo que chame a atenção das pessoas, não coisas genéricas, mas algo que realmente venha ao encontro da necessidade das pessoas. Depois que você escolheu o assunto, é hora de você delimitar o tema que você vai escrever. Qual é a diferença do assunto para o tema? Então, quando eu vou delimitar o tema, eu vou agora procurar, de alguma forma, fazer com que esse tema, o assunto, ele se torne mais distribuído. Um exemplo, né? Para quem é cristão, e eu dou sempre esse exemplo, se você vai pegar
um tema, por exemplo, eu vou falar sobre Espírito Santo. Então, é algo muito abrangente. Esse seria o assunto. Mas se eu falo, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, aí é o tema, certo? Eu vou falar sobre, digamos, carreira profissional. Então, aqui o assunto seria carreira profissional. Mas se eu chego e coloco o seguinte, passos importantes para se obter uma carreira de sucesso. Ok? Então, como ter uma carreira de sucesso? Esse seria o tema. Ok? Eu pego do assunto e agora eu pego esse assunto e eu coloco ele de uma forma mais clara. Por quê? Porque muitas pessoas vão comprar o livro pelo tema. Ora, além das montanhas, certo? Aí vem uma história de fé. Aí você vem, às vezes o livro vem com, por exemplo, psicologia pastoral. É um tema abrangente. Aí você vem com o subtema, a ciência do comportamento humano como aliada ministerial. Então você agora vai delimitar o tema, ou seja, você vai pegar o assunto que você vai abordar e você vai delimitar ele, transformando num tema. De tal modo que a pessoa, ela, ao ver o tema do seu livro, ou o título do seu livro, então o título já diz, já fala do que é o conteúdo desse livro. Então você vende o livro pelo título, chama atenção pelo título. Então, às vezes, o escritor, ele manda uma obra aqui para a editora e muitas vezes nós apresentamos para ele sugestão de como transformar aquele tema, como deixar aquele tema atrativo. Na aula da sexta-feira, eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou mostrar os livros, capas, design e alguns detalhes importantes na questão da edição do seu livro. Mas a terceira dica é você organizar o assunto em tópicos. Então, pense no seu livro como um todo. Quantos capítulos e quais os tópicos que pretende abordar? Pense no seu leitor e como ele reagirá ao que você está escrevendo. Então, vou pegar um exemplo aqui de uma obra que eu escrevi, ok? Está aqui o Psicologia Pastoral. Então, a editora, a CPAD, me pediu para escrever essa obra. E quando eu fui escrever, então, primeira coisa, eu começo agora a pensar em tópicos. O que eu poderia escrever sobre isso? Então, primeiro, eu começo a escrever. Eu preciso conceituar a psicologia. Eu preciso mostrar o que é a psicologia. Tá, mas o que mais? O que eu gostaria de falar para o pessoal? Então, a partir disso, eu vou criando uma espécie de sumário, certo? São os tópicos. Aí vem aqui, ó. Eu dividi essa obra em 6 partes. Como é uma obra grande, são 525 páginas, 35 páginas, eu dividi em 6 partes. Na primeira parte, compreendendo a psicologia. E aí essa parte, ela tem aqui 4 capítulos. E eu coloco o que é psicologia, a psicologia e o desenvolvimento humano, a infância, psicologia e desenvolvimento humano, a adolescência, e a psicologia e o desenvolvimento humano, jovens, adultos e terceira idade. Na segunda parte, eu vou abordar sobre o desenvolvimento da personalidade. Aí vem os capítulos, o que é personalidade, a formação da personalidade, os distúrbios da personalidade versus possessão demoníaca. Assim você vai criando tópicos, certo? É como um esqueleto, você vai criando aqui os tópicos e depois você vai preencher esses tópicos, tá? Não significa que isso tem que ficar fechado, é um guia. Isso vai mudar, pode você mudar o título, fazer algumas modificações, mas naquele momento você começa a organizar o assunto em tópicos. Essa é uma das formas, das melhores maneiras de você poder, de fato, escrever ou ter assunto. Porque às vezes você começa, né, pela introdução, e aí enrosca, não sai daquele ali. Por quê? Faltou essa divisão, certo? Mas quando você organiza em tópicos, você sabe como o livro começa e como o livro termina, tá? Você não vai ficar ali engasgado.
ok? A Marivalda colocou, a Lopes Editora me proporcionou a bênção de publicar 3 obras poéticas. Isso mesmo. O que mais me encantou foi o ótimo atendimento, o incentivo que recebi do pessoal da editora. Obrigado aí, Marivalda. E ela é uma excelente escritora e ela ganhou uma homenagem, né? Eu vi, se você puder depois compartilhar isso aí, Marivalda, é interessante, né? Um poema dela que ficou, né, numa praça, ela vai falar melhor daqui a pouco sobre isso, ela pode escrever isso aí. E isso é muito bom saber que escritores nossos aqui são condecorados, né, pelos seus trabalhos, pelo reconhecimento daquilo que ele faz. Então, organize o assunto em tópicos. Então, pense no seu livro como um todo e comece a fazer a divisão dos assuntos. Vamos à quarta dica? Faça um brainstorm. Seria uma espécie de tempestade de ideias, né? Liste os pensamentos e as sugestões de temas, argumentos, personagens, cenário. Todas as suas ideias devem ser anotadas e nenhuma descartada. É como se você fizesse uma tempestade mesmo de ideias. Vai aí colocando o que você pretende escrever. Falar sobre isso, sobre aquilo. Tá? Então, você vai pondo essas ideias de forma aleatória. E depois você vai juntar isso para formar um todo. Então, é importante você fazer essa tempestade de ideias. Escreve no papel aleatoriamente tudo que você pensar. Aliás, eu hoje uso um método que é até mais rápido do que o escrever, certo? Existe hoje aplicativos que você fala e ele escreve para você. Tá? Então, baixa um aplicativo desse aí no seu celular, e aqui, muitas vezes, por exemplo, eu estou viajando, ou me vem uma ideia, e aí, automaticamente, eu falo. Às vezes, estou caminhando, fazer minha caminhada matinal, diariamente. Então, no caminho, me vem algum pensamento sobre algo, para que eu não esqueça, eu chego aqui nesse aplicativo e eu falo. E ele, então, já digita para mim. Depois é só corrigir, né? Porque às vezes algumas palavras ficam erradas, mas você já tem o material escrito, ok? Se não, usa o WhatsApp e fala, e depois você ouve e digitaliza o que você falou. É uma forma também de você colocar as suas ideias no papel ou no seu computador. Então, o brainstorm, ele é importante porque você vai ali colocar várias ideias, depois você vai abrindo e fazendo novas, certo? E vai surgindo uma série de ideias. Se o seu livro exige pesquisas, para que você ok? Muito bem. Vamos à quinta dica, né? Depois que você, só voltando aqui, né? Ó, você delimitou o seu tema. Você organizou, olha, primeiro você escolheu o assunto, delimitou o tema, organizou o assunto em tópicos e você fez o brainstorm, agora é hora de você começar a escrever. É a quinta etapa. Então comece a tirar suas ideias da cabeça e passá-las para o papel ou para a tela do computador. Somente ao escrever, você poderá perceber os pontos que necessitam maior atenção e correção. Ok? A imagem está tranquila aí? Parece-me que tinha travado, né? Deu uma saidinha aqui, mas acho que já voltou, está normal. Ok? Então você vai iniciar ou começar a escrever a partir do momento que você estabeleceu os pontos anteriores, que é colocar lá em tópicos. E agora você começou a escrita, aqui vai uma dica importante, né?
Escrever uma parte, você pode mandar para alguém, certo? Um escritor, manda para a gente aqui, para a editora, a gente pode estar dando aqui um feedback para você, certo? Lendo o seu texto, dando algumas dicas de como você melhorar o seu texto e tal, ok? E é importante, às vezes, a humildade, né, da gente ouvir o editor. Certa vez eu mandei uma obra para uma editora, esse material foi publicado por essa editora, mas antes, eu mandei o texto e para mim estava excelente, estava perfeito. E só que uma editora muito exigente. E de repente eles mandaram meu material de volta e mandaram com algumas observações, dizendo, ó, acrescenta isso, faz não sei o que lá, retira tal coisa e tudo mais. E aquilo ali, para mim, foi muito importante, certo? Por quê? Porque essa era a posição do editor. Então, é alguém que está no mercado, é alguém que entende, que estava dando uma dica. E eu fiz as modificações e eles publicaram o meu material. Ok? Marco Aurélio colocou, após 21 anos ensinando teologia básica da EBD, a D Belém Campinas, né, e sempre lendo várias versões bíblicas, desejei abrir um canal para incentivar todas as pessoas a ler a Bíblia inteira, com métodos, planilhas e síntese. Deixa o link aqui do canal, Marco Aurélio. Compartilha aí, fique à vontade para compartilhar links, o que vocês quiserem. Vamos trocar algumas figurinhas aqui, né? Isso é muito bom, essa interação, ok? Vamos continuar. Então, você pode pegar algumas dicas, né, para melhoramento do seu texto, ok? E, estando aberto a isso, obviamente, o seu material tende a se tornar um bom material. Às vezes, tem pessoas que pedem que alguém que já seja escritor, alguém que já tem experiência, alguém que tem um certo nome no mercado, que essa pessoa ela faça um prefácio do seu livro, aquela parte ou uma apresentação da obra. Então, para que essa pessoa faça, você tem que mandar o texto para ela ler. Geralmente ela vai ler e ela pode tecer também alguns comentários para você, ok? Vamos ao próximo passo aqui, que é o sexto passo. Faça pesquisas. É muito importante, né? A pesquisa pode ser um grande instrumento na construção do conhecimento. Por meio da pesquisa, você terá a possibilidade de descobrir um mundo diferente, coisas novas, curiosidades que podem enriquecer a sua obra. Aí você pode até perguntar para mim: e se eu estou escrevendo um romance? Se eu estou escrevendo uma obra de ficção, como é que eu vou fazer pesquisas? Nesse caso, o que eu dou como dica para você é que você deve ler obras similares. Pega romances ou então obras de ficção científica e vai, certo? Não que você vai copiar a ideia do autor, certo? Até porque copiar a ideia do outro é plágio, certo? Mas você vai se inspirar nessas pessoas. E tem muitos autores, bons autores. Então você vê o modo como, o estilo que esse autor escreve, certo? As palavras. Então, quanto mais você lê, mais você desenvolve a capacidade de escrever. Isso é muito importante, ok? Então, você vai buscar inspiração. Tem uma coisa que eu vejo assim que é fundamental, é você criar um modelo, tá? Você estabelecer um modelo para você, tá? Então, você se inspirar em pessoas de sucesso, pessoas que escreveram, são bons escritores, tal, e você se inspirar nessas pessoas e ver o estilo delas. Se deu certo para elas, dará certo também para você. E vamos à sétima dica aqui. A sétima é revise o texto. Então, o texto está pronto, revise o texto. Então, ao revisar o texto, além de conseguir corrigir possíveis erros gramaticais, você pode perceber se a construção textual favorece a compreensão dos leitores. Se necessário, reescreva as partes sem objetividade ou clareza que foram identificadas. Às vezes, o que eu escrevi está claro para mim, mas não está claro para o leitor. Então, se não está claro, então, claro, uma pessoa leu, ele não entendeu, é importante que você clarifique isso, escreva de uma maneira melhor para que seja compreensível
possível para ele ler a obra, ler o seu material. Então, escrever é, na verdade, uma arte, certo? Que pode ser desenvolvida. Então, você pode desenvolver essa arte da escrita, escrevendo a sua obra, escrevendo o seu material. Então, vamos revisar, né, o que nós falamos aqui, que são os passos primordiais para quem deseja escrever uma obra. Vamos lá? Então, primeiro, escolha o assunto. Então, o assunto precisa ser algo de relevância para a sociedade que estará, de alguma forma, contribuindo para o desenvolvimento humano. Aí vem aqui agora a segunda etapa: delimite o tempo. É preciso ter foco em algo específico. Ao delimitar o tema, você torna mais claro aquilo que pretende escrever. Terceira etapa: organize o assunto em tópicos. Pense no seu livro como um todo. Quantos capítulos e quais os tópicos que pretende abordar. Pense no seu leitor e como ele reagirá ao que você está escrevendo. Por uma aqui. Quarta etapa: faça um brainstorm. Liste os pensamentos e as sugestões de temas, argumentos, personagens e cenário. Todas as suas ideias devem ser anotadas e nenhuma descartada. Aí vai aqui a quinta: comece a escrever. Agora você já tem os dados anteriores, você já definiu o tema, você já definiu, já dividiu os tópicos, você já fez ali um brainstorm, você já tem agora ali uma série de ideias. Agora é hora de tirar essas ideias da cabeça e passá-las para o papel. Então, se você fez os tópicos, comece agora a preencher esses tópicos e comece a escrever. Faça pesquisas, porque as pesquisas vão enriquecer o seu trabalho. Vale salientar aqui uma coisa muito importante, eu esqueci de colocar, que quando você fizer a pesquisa, você precisa usar as normas da BNT. Se você não tem esse conhecimento, busque esse conhecimento, peça orientação, certo? Porque como eu faço uma citação da forma correta, para que não venha ser um plágio, certo? Então, eu estou falando de um assunto que foi um autor que falou, então eu preciso citar esse autor, citar o ano da publicação da obra dele, e se por acaso eu vou escrever textualmente o que ele disse, eu tenho que colocar isso entre aspas e ali citar que aquela frase não é minha, aquela frase é dele. Então, isso é muito importante quando você vai fazer citações do seu livro. E, finalmente, é hora de revisar o seu texto. E você faz a sua revisão, mas vale salientar que, geralmente, a editora ela tem o seu revisor, ok? A obra precisa ser revisada. Vamos aqui nos nossos compartilhamentos aqui, né? Aí o Marco Aurélio está colocando, né? Quando esses passos estavam prontos, conheci a Lopes Editora. E o pastor Gemel, que passou a dar todo o suporte necessário para que meu livro, o canal, fosse editado e lançado, caindo no gosto de todos os que conhecem. Isso é verdade. Ele já é a terceira edição desse livro, né? E tem sido realmente uma bênção. A recepção, a experiência e o carinho, a obra foram demais. Agradeço e recomendo a todos. Muito bom, obrigado aí, Marco Aurélio. Muito bem. Bem, vamos falar agora do concurso, certo? Que vamos fazer, né? Então, você que tem um livro escrito, você vai mandar para a gente aqui, né? Depois o pessoal está no suporte durante a semana, vá nos acompanhando nas redes sociais. Se você não nos acompanha ainda, vá lá e nos siga no Instagram, siga no Facebook e no YouTube, e você estará sabendo das novidades, ok? Então, nós teremos aqui, deixa eu só colocar, nós temos aqui um formulário de inscrição. Vou pedir aí a Natália se ela puder colocar esse formulário, né? Ou na sexta-feira a gente vai fazer isso, mas nós temos aqui um concurso literário, ok? Esse concurso, você vai mandar a sua obra para a editora. Nós vamos analisar
uma equipe vai ler o material, isso vai requerer um tempo. A gente vai, na sexta-feira, dizer qual a data, certo, que vai ser feita a apresentação dos ganhadores, quem foram os ganhadores, e iremos escolher 3 obras de gêneros diferentes, 3 obras. E essas 3 obras serão publicadas gratuitamente, certo? Em um e-book, certo? Você vai receber um e-book que você poderá comercializar, poderá vender ele pelas redes sociais, mas você terá gratuitamente um material editado, diagramado, corrigido, certo? Então, e vai ser muito bom nós apresentarmos estas obras aqui numa data que estaremos na sexta-feira dizendo para você quando vai ser esse dia da apresentação, tá bom? Então, você vai saber quais os critérios, o que você precisa para participar. E eu vou pedir a você que está conosco aqui participando, aqui está o link, se você puder reproduzir isso, manda para os colegas, eu vou pedir para a Marivalda, se você puder passar essa informação lá no grupo de escritores, eu findei não passando, esqueci de colocar isso, mas você poderia passar, ser a nossa porta-voz lá no grupo de escritores, Marivalda, e falar sobre esse concurso literário que nós estaremos fazendo, tá? Então, as 3 obras principais serão publicadas em e-book, estaremos dando um e-book para a pessoa, ok? E aqueles que a obra, por exemplo, não foi contemplada, nós iremos lançar um projeto legal para você, com um descontão aí muito grande para você publicar a sua obra conosco, ok? Alguém tem perguntas? Estamos numa aula, você pode colocar sua pergunta aqui, a sua dúvida, e teremos todo o prazer de responder a você aqui nesse momento, ok? Lembrando que na sexta-feira nós teremos a nossa segunda aula e vamos colocar algumas dicas importantes de como você publicar o seu livro, ok? Então, serão 3 ganhadores, né? O pessoal está lembrando aqui, e nós escolheremos 3 obras de categorias diferentes, ok? Então, serão escolhidas 3 obras e estaremos fazendo um lançamento. Nesse dia do lançamento, né? Primeiro, nós teremos uma live onde nós iremos apresentar os ganhadores, certo? Quais foram as obras que foram eleitas. Obviamente, o autor vai saber. E aí, nós estaremos convocando os ganhadores para fazer parte da live conosco, tá? Então, nós estaremos lá, vamos apresentar o seu material e o autor vai ter a oportunidade de falar na nossa live, né? Da experiência da escrita, como é que foi. Vai ser uma coisa muito bacana, ok? Aí, a Gabi colocando ansiosa para o concurso, vai ser muito bom. Então, divulgue, faça a divulgação, e eu vou pedir que na aula da sexta-feira, convida mais pessoas. Você gostou dessa aula? Então, convida mais pessoas. Gostou da aula? Essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube, então pega o link e vai jogando nos grupos, vai passando aí onde você conhece. Vamos fazer essa coisa girar aí e mais pessoas tomem conhecimento, ok? E aí eu vou pedir que você nos acompanhe nas redes sociais, estamos sempre trazendo novidades aí nas redes sociais. Eu conto com você, conto com o seu apoio, ok? Então, convide pessoas para fazer parte das nossas redes também. E, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, é importante que a gente vai estar aí agora movimentando um pouco mais o canal, trazendo sempre novidades aí, e é importante a sua participação. Quero agradecer a todos vocês que entraram, né? Está aí o Luiz, está colocando, parabenizando pela aula, a Marivalda, Marco Aurélio e os demais que estiveram conosco aqui participando dessa aula, ok? Eu quero a Emily e a Olga, a Miriam, então todo esse pessoal bacana que esteve conosco.
Alguma pergunta? Estou ainda abrindo aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Se você precisa de um suporte também, escreveu, está com dúvida, quer mandar um material para a gente, manda, a gente dá uma olhada. Hoje mesmo eu recebi o material de um autor e ele não concluiu a obra dele ainda. E ele mandou para mim para que eu desse uma olhada geral, assim, de como é que está o processo da escrita do livro. Então, a gente faz, dá essa consultoria para você, não cobramos pela consultoria, manda o material para a gente, e se você escolhe depois publicar conosco, nós colocamos aqui algumas condições importantes que vai caber no seu bolso para você publicar. A Miriam está colocando, né? Adorei as dicas, não sou escritora, mas uma apaixonada pelo mundo dos livros. Olha aí. Ok, Miriam. Alguém mais tem alguma colocação para fazer? Nós estamos já encerrando essa aula, até para não cansá-los, né? E na sexta-feira tem mais. Mas se tem alguma pergunta ainda, você deixa. Mas como vai ficar o vídeo gravado, você pode fazer sua pergunta e eu vou estar lendo, vou estar acompanhando e eu posso responder depois. O Luiz está perguntando, um trabalho de pesquisa do seminário pode vir ao... Com certeza, Luiz. Manda para a gente. Porque é um trabalho, porque ele tem um assunto, né? Eu já publiquei aqui alguns TCCs, certo? A gente dá uma adequada para o estilo livro, ok? Mas é uma obra que foi para o seminário, já está dentro das normas da BNT, já tem todo um... E a gente, então, faz uma adequação para transformar isso no livro. Então, manda para a gente e a gente organiza esse material para você. Ok? Pessoal, nós estamos encerrando e na sexta-feira estaremos de volta. Eu quero contar com você na próxima live, na sexta-feira, ok? E agora você traz mais alguém, convida, passa o vídeo, manda para outras pessoas. Então, ajude-nos na divulgação desse material, ok? E, inclusive, do concurso literário. Nós queremos receber várias obras aqui, vamos ficar dias e dias anunciando aí para quem deseje participar. Então, você abre, ok? Vamos abrir para todas as pessoas que queiram publicar a sua obra. Então, manda para a gente analisar e, em seguida, quem sabe, você vai ser a pessoa que vai ter a sua obra publicada conosco, não é isso? E é muito bom a gente ganhar prêmios, né? A gente ser a melhor obra, o melhor livro, ok? Então, um forte abraço e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu te espero na próxima sexta-feira, na aula 2, ok? Um abraço.